Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Meu nome é Magno Vieira, falando diretamente aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, há 15 anos, um supervisor da Herbalife. Nós aqui somos um grupo de amigos, de amigas, amigos, pessoas empreendedoras, pessoas de todas as áreas, que nós nos encontramos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, para que nós possamos estudar um livro, escutar um podcast e depois a gente trazer aqui para a mesa para que nós possamos discutir, trocar ideias, buscar clareza com ideias de outras pessoas para que nós possamos evoluir, buscar conhecimento, entrar em ação para que isso se transforme em sabedoria. Nós temos um canal lá pelo Telegram, onde nós colocamos todos os livros que nós estudamos. Nós temos um canal pelo YouTube, onde fica gravado os nossos encontros. E nós temos também um canal pelo WhatsApp. Então, toda segunda e quarta e sexta-feira, se você está participando aqui hoje pela primeira vez, gostou? Vai lá pelo YouTube, ative o sininho para que você possa ser relembrado dos próximos episódios. E hoje, o livro que nós vamos estudar, um livro meu também de cabeceira, né, que é um livro, um dos primeiros livros que eu entrei que eu estudei. Aliás, na realidade, as evoluções vão vindo, a gente tem que ter entendimento que livros jamais a gente só pode ler. A gente tem que estudar o livro para que a gente possa colocar em prática, né? E foi um dos primeiros livros que eu li, que foi O Segredo da Mente Milionária. E esse livro eu tenho muitas coisas aqui. Foi em 2007. Eu tenho muitas coisas plastificadas, que eu tenho muitas coisas que eu anoto e tal, que eu plastifico sobre esse livro, O Segredo da Mente Milionária. E a semana passada, a Ivana estava viajando e ela me falou: Magrão, você tem o PDF desse livro aí? Eu estou viajando, estou precisando desse livro. Aí eu fui buscar o PDF, busquei o podcast, falei: cara, vamos botar esse livro lá na discussão lá para a gente estudar ele novamente. Foi simplesmente assim, esse podcast aí que uma grande maioria aqui tem um livro físico, né? Mas o podcast foi assim, simplesmente sensacional. E eu vou dar o pontapé inicial aqui, falando sobre as coisas que me chamam muita atenção nesse livro, que são as mudanças de mentalidade. Mudança de mentalidade, quando ele se menciona lá, pessoas de mentalidade pobre, que pessoas de mentalidade pobre jamais têm algo a ver com dinheiro, é a mentalidade. E pessoas de mentalidade rica. E isso é muito importante. Eu vou dar alguns detalhes aqui que eu trago para a minha vida, que eu faço na minha vida, que eu dou exemplo daquilo que realmente a gente acontece. Que, na realidade, quando a gente tem uma mudança de mentalidade, lá no livro fala que nós nunca somos uma gravação, que nós somos um gravador. E, na realidade, quando menciona que nunca somos uma gravação, é para a gente eliminar aquelas coisas ruins que vieram do passado. E para a gente fazer uma gravação nova em nossa vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Por exemplo, eu posso ter tido uma gravação ruim lá do passado, meu pai foi muito bravo, de bater nos filhos. Na época era isso. Então, isso aí, hoje, eu tenho que fazer uma nova gravação para eu criar minhas filhas e meus netos. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Trazendo para a atualidade, o que o Magrão faz, e vou dar exemplos de coisa para que fique mais simples para a gente ter um entendimento melhor. Por exemplo, número 1, clareza no pedido que a gente vai gravar em nossa cabeça. Tirar aquela gravação antiga e colocar uma gravação nova. Exemplo, a minha filha casou agora 3 meses atrás. Eu cheguei em uma loja, eu sabia a cor do terno que eu queria, o estilo de sapato que eu precisava de locar um terno ou comprar um terno. Então, eu cheguei no balcão, eu pedi a cor do terno e como que eu queria o terno, se era com colete, se era sem colete, se eu ia usar a camisa de lá. Eu tinha
a clareza do meu pedido que eu precisava. Isso é um exemplo. Isso é um detalhe muito importante. Quando eu tive no Chile em 2013, eu tinha clareza, eu e a Úrsula, nós éramos guetes, nós tínhamos a clareza que nós iríamos mudar de PIN. Lá no Chile eu comprei um terno, um sapato, um cinto, uma meia, uma cueca, um sapato para a Úrsula e um vestido para a Úrsula. Lá no Chile. Eu trouxe e coloquei no outro quarto aqui do lado, onde era o quarto da Nick, pendurado do lado de fora. Isso ficou 2 anos pendurado do lado de fora do guarda-roupa. Era a clareza que eu tinha daquilo que eu queria, que era a mudança de PIN. Então, esse é o primeiro ponto. Clareza naquilo que a gente precisa pedir. Tirar aquela gravação antiga e botar uma gravação nova. Outra coisa importante, que é o número 2, que é o acreditar que já foi alcançado. O que significa acreditar no que foi alcançado? É a gente viajar no acontecimento daquilo que a gente pediu. Por exemplo, a Nick foi para Búzios, ela fez um vídeo da casa onde que ia ser o casamento, da parte externa da casa. Ela filmou a escada onde que ela ia descer. Então, eu vivenciava esse momento. Na época, quando a gente foi nos qualificar, a equipe de milionário, eu vivenciava quem ia colocar meu PIN, eu vivenciava eu no palco, eu vivenciava o MC me chamando. Eu andava na moto durante o dia ou de carro e eu sempre gritava. E agora nos ajude a receber aqui os mais novos membros da equipe de milionários da Herbalife, Úrsula e Magno Vieira. Eu gritava isso na moto e gritava isso dentro do carro quando eu estava sozinho. Então, era o filme que passava, a música, esse é o número 2. E o terceiro é descansar, entregar e sentir que já é seu. A fé. O que significa fé, que eu já falei aqui outras vezes? É acreditar em algo sem a necessidade de prova viva. E eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas aqui sabem do que eu vou falar. Exemplo, que isso aí já foram várias vezes ditas em palcos de treinamentos da Herbalife. O que significa descansar e ter a certeza, a fé? É quando a gente ganha um bilhete de loteria na sexta-feira, que a gente tem certeza que está premiado, já foi lá lançado os números, e que nós iremos só pegar esse prêmio na segunda-feira, porque é segunda-feira à tarde e os bancos estão fechados e a gente vai estar sem condição de tocar nesse dinheiro. Então, isso é a fé, isso é a certeza. Então, nós temos que arrancar as gravações antigas, colocar gravações novas e atuar isso todos os dias. Cara, eu tenho detalhes da casa nova que a gente locou aqui agora, com espaço. Quantas pessoas vai ter lá dentro? Quando eu saio ali para orar, eu jogo a energia positiva para lá. Eu sei do momento que eu sinto eu recebendo o PIN, eu sinto as minhas meninas na mesa. Isso é muito importante. Tirar as gravações antigas e colocar a gravação nova, isso é muito importante. E para discutir esse livraço aí, nós temos muitas pessoas legais aqui, que eu sei que esse livro aí faz parte da vida dela. Nós iremos para onde? Para que nós possamos buscar mais conhecimento e aprender mais. Ivana, você está por aí, Ivana? Se você quiser dar um Eu chute para o já vou pegar o seu gancho aí. Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Como é que acordaram? Como é que foi o fim de semana? Que Deus abençoe e proteja cada um de nós.
Nova semana, novas metas, novo recomeço. É uma delícia isso, né? Do dia acabar e o dia começar. E a gente começa com força total. Então, gente, meu nome é Ivana, sou membro da equipe internacional dos presidentes da Herbalife, trabalho com a Herbalife há 25 anos. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. E quando eu vejo essa história de segredos da mente milionária, o que a gente faz, né, nesse negócio Herbalife, que é um negócio simples de fazer, que a gente começa do jeito que a gente pode, com dinheiro ou sem dinheiro, mas pode te levar, assim, sabe? Para um mundo de oportunidades. Então, eu acho que esse livro tem muito a ver com esse negócio da Herbalife. Porque se a gente conseguir associar o que ensina nesse livro, é um livro também que eu tenho de cabeceira, foi um dos primeiros que eu li, que eu adoro, que realmente eu pedi para o Magno outro dia, porque eu fui viajar, e uma das pessoas que estavam viajando comigo, ela falou comigo assim, ela falou uma coisa muito interessante, ela tomou algumas decisões na vida dela, ela falou, eu tomei algumas decisões baseadas nesse livro, Os Segredos da Mente Milionária, e a gente começou a discutir um dos capítulos do livro, e eu falei, gente, eu quero esse livro agora, eu queria esse livro aqui no telefone, e aí o Magno me mandou e foi ótimo, porque eu acordava todos os dias lendo algumas coisas para eu poder digerir o que ela tinha me falado. Porque é um bate-papo, gente. Sempre, se você está antenado, você pega muito, você tira muita coisa boa disso. E foi super bacana. Então, assim, esse livro é um livro que mostra que não importa onde você está, importa para onde você vai. Não importa o que acontece, o que importa é como a gente age com o que acontece. Tudo é a mentalidade, como o Magno muito bem falou. Tudo está na nossa cabeça e, claro, pensamentos levam a sentimentos que te levam a uma ação e trazem um resultado. Primeiro é aqui, para depois você conseguir fazer e, né, fazer acontecer. A mentalidade é tudo. E é muito legal nesse livro quando fala uma coisa que eu aprendi com o Jim Rohn. Ele fala assim, se um pode mudar de vida, você também pode, né? Isso eu sempre tive isso na minha cabeça. Essas associações com as pessoas que tinham o resultado que eu queria ter. E se um pode, eu também posso. Isso é uma coisa, assim, sensacional, porque isso tira um tanto de paradigma que a gente tem. Ah, ele é especial. Ah, não! Olha que hora que ele acorda, olha o que ele faz no dia a dia dele, olha como é que ele trabalha com o negócio dele, olha como é que ele enfrenta os desafios que acontecem, porque na vida de todo mundo tem desafio, na vida de todo mundo tem altos e baixos, na vida de todo mundo tem momento melhor e momento difícil, na vida de todo mundo tem o sol e tem a tempestade. É assim. E não vai ser diferente na nossa vida. Mas como que a pessoa reage? Como é que está a programação mental dela? Quem que a rodeia, né? Qual é a média das 5 pessoas que ela mais convive? Por isso que esse grupo aqui é incrível, porque realmente aqui a gente está em busca o quê? De melhorar, 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 melhorar sempre, né? É uma melhora contínua. Então, isso aqui é sensacional quando a gente fala, né? Dessas coisas todas, porque uma coisa que ele fala muito no livro que eu acho legal e que era uma incógnita que eu tinha. Quando eu comecei minha vida profissional, quando eu entrei para a Herbalife, a maioria das pessoas que eu convivia eram pessoas assim, que estavam precisando de ajuda, que não tinham dinheiro, que não tinha nada. Aí eu pensava assim, como é que vai ser essa história que eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo, né? Como é que eu vou mudar isso? E fica muito claro que não quer dizer que você tem que sair fazendo amizades aí com gente que tem esse resultado. Claro que é o ideal. Dentro do nosso negócio, o ideal é estar perto de gente que faz, gente que acredita, gente que sabe que os próximos anos vão ser incríveis, porque isso tudo te dá a força para você fazer hoje o que você tem que fazer. Mas muitas das vezes você vai ter que buscar, é isso mesmo, são áudios, são livros, são vídeos de pessoas que têm o resultado que você quer ter. Isso é uma maneira que você tem também de criar, sabe? Esse relacionamento com as pessoas que fazem sentido para você dentro daquilo que você quer financeiramente, né? Dentro daquilo que você quer de vida. Então, é muito sensacional esse livro, sabe? Mostra tudo como que é muito claro a relação com o dinheiro, né? As crenças limitantes que a gente tem, o que você ouviu sobre dinheiro e o que você tem que programar agora, né? Então, sempre é isso. Eu tenho uma mente milionária, eu sei que eu posso mudar minha vida, eu posso chegar onde eu quiser, né? Então, são afirmações e... O que eu vou falar? Afirmações mesmo e visualização do que você quer. É sensacional. E dentro do nosso negócio também tem um negócio que tem muito a ver com esse livro, que eu aprendi desde o início.
Quando eu entrei para a Herbalife, eu nunca tinha viajado assim para fora, como eu viajei depois que eu estou aqui. Eu nunca tinha ido em hotéis tão maravilhosos, em lugares tão maravilhosos. E o fundador da empresa, o Mark Hills, ele falava assim com a gente: para que a coisa aconteça, primeiro tem que acontecer na sua mente. Você tem que acreditar que você é merecedor. Então, ele colocava a gente nos lugares, por exemplo, no ano de 2000. Eu fui para as Bahamas, eu ganhei uma viagem com tudo pago para as Bahamas. E foi incrível, porque eu não tinha R$ 1 e ganho uma viagem para as Bahamas. Entro no hotel Paradise Island, que era o hotel mais chique, que eu via anel de US$ 1 milhão, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Aí eu falava assim, gente, mas é muito doido. Eu estou aqui num lugar desse, eu não tenho grana ainda, mas olha o lugar que eu estou. E depois desse encontro, eu encontrei com o Stefan, que é um dos meus mentores, e o Stefan falou, eu falei, Stefan, mas é muito doido isso, como é que eu estou aqui, né? Eu estou começando uma vida, eu ganhei essa viagem, mas eu estou aqui completamente assim, me sentindo muito peixe fora d'água. Ele falou comigo assim, esse é o problema, você tem que sentir peixe dentro da água, é aqui que é o seu lugar. É aonde que as coisas acontecem. Você nasceu para isso. Você primeiro tem que acreditar que você pode. Você só consegue acreditar se você tem essa história do merecimento, se você faz parte disso. Te colocaram aqui para você ver que isso aqui, qualquer pessoa pode estar aqui. Aquele ali, aí tinha um cara num iate, chegando num iate maravilhoso. Ele falou: aquele cara ali, ó, tem a mesma oportunidade que você. Só que ele sabe usufruir. E, de repente, você vai aprender. Então, está tudo certo, você não está no lugar errado, não. É aqui que você tem que estar. E esse livro mostra muito isso para gente, sabe? Não tem nada de diferente entre uma pessoa que tem uma cabeça, sei lá, de bilhão para uma que tem de milhão. A diferença que eu falo assim, é o mesmo ser humano. Tem a diferença aqui mesmo. Porque a sua cabeça, o que você tem no banco, o que você tem na sua conta bancária, ou o que você vai ter, tem muito a ver com a pessoa que você se torna, com o meio que você convive, né? Se a gente convive com gente que só fala de miséria, de falta, de escassez, que o mercado está difícil, que isso está você vai ficando assim, no final você já acha que está tudo difícil mesmo, é difícil até de sair de casa. Agora, se você convive com gente que fala, não, mais um dia, nós vamos fazer acontecer, nós vamos explorar esse mercado, tem tudo para se fazer, nós estamos no melhor momento. Você pega aquilo, no final você está com o mesmo sentimento, sabe? Então é muito importante, eu acho esse livro de cabeceira, eu acho um livro incrível, os ensinamentos são incríveis, e o que eu deixo aqui para vocês é isso, pensamentos levam a sentimentos, que levam a uma ação e trazem um resultado. Cuidado, né, com o que você pensa, porque o que você pensa realmente vai criar o seu mundo exterior, associação correta, pessoas que estão com a mesma visão, com a mesma vontade, com a mesma energia, sabe, para poder fazer acontecer. E o mundo, gente, tem muita coisa boa para fazer, né? Eu estou muito entusiasmada com o nosso negócio, eu estou muito entusiasmada com o momento que a gente está vivendo e quero deixar aqui para você que você pode tudo, né? Nós podemos tudo, vai depender de como a gente está dentro, tá? Que Deus abençoe e proteja cada um aí. Vamos não nadar de braçada nesse mundo de oportunidades. O melhor dia é hoje é o melhor dia da nossa vida. Beijo no coração e vamos para onde? Para continuar falando desse assunto incrível. Oi, Ivana, só para dar o chute pro gol aqui antes de outra pessoa entrar, quando você fala de Bahamas aí, é um negócio maluco, né? Porque eu e Úrsula, quando a gente entrou para a Herbalife, navio cruzeiro, aquilo ali é algo assim que nunca passava pela minha cabeça e pela da Úrsula, e tantos lugares maravilhosos como a gente foi, Estados Unidos, a gente foi para, cara, foram viagens maravilhosas com a Herbalife e sempre a Herbalife te coloca nos lugares para você. A gente agora, recentemente, é uma coisa assim, que dentro da cabeça de um ser humano mediano, nunca cabe. Por exemplo, a gente foi para o Tangará agora, era 36 contratos para o Tangará, que a Herbalife nos colocou lá no Black, como agora, deve ter uns 5 meses, 6 meses atrás. E, Ivana, a diária mais barata lá era R$ 4.000. A mais barata, R$ 4.000. E lá tinha diária de 36.500. E aí, quando a Úrsula falava para mim assim, Magno, olha como que o hotel está lotado de gente. Olha como que o hotel está lotado. E assim, lá é um palácio. E estava lotado por causa das 36 ideias da Herbalife. Ô, Ivana, lotado de pessoas de alto nível lá. Inclusive, a gente teve até instrução antes
para a gente evitar ficar tirando foto lá, pedindo as pessoas, incomodando as pessoas para tirar foto. Isso é muito importante, a cabeça. E um lance que aconteceu antes, agora, recentemente também, o meu genro, que é marido da Nick, ele levou a Nick para um hotel que a diária também era R$ 4.000. Ele que pagou. Aí a gente, porra, cara, o menino vai levar a Nick para uma diária de R$ 4.000. Aí a gente vai abrir na mente, que é o gravador, que eu falei aqui, e lá no podcast que a gente estudou, fora do livro, o Joel e o Bruno falam sobre o gravador, que se tirar o dinheiro do Abílio Diniz, acho que ele falou, acho que foi do Jorge Paulo Lema ou do Abílio Diniz, um dos dois, e colocar 50 milhões, que ele está pobre. E hoje uma pessoa fala assim, cara, eu tenho um patrimônio de 50 milhões, o cara está ricaço. Então, é a mente. É a mente que... Isso é incrível, gente. Isso é muito sério. E a gente estar nesses lugares é muito bom mesmo, porque você começa a ver que o dinheiro está aí. Eu tenho, só para fechar, acabou de falecer, deve ter uns 2 anos, mas ela era o exemplo da família, porque ela ficou muito rica, muito rica. Eu, pequenininha, quando meu pai morreu, eu tive a oportunidade de ficar muito com ela, porque minha mãe ficou meio baixa astral, papai morreu muito rápido, foi aquela loucura toda, e eu fiquei com ela. E ela falava comigo assim, dinheiro chama dinheiro, o rio corre por o mar. Ela falava isso, eu não entendia muito. Eu falava, mas como é que é isso? Né? Como é que dinheiro... Eu tinha 9 anos, gente. Ela falava assim, a primeira coisa que ela falava, ela sempre usava ouro, que ela falava, ouro chama ouro. Ela falava comigo assim, ela sempre se associava e conversava com as pessoas que acrescentavam. Não é que você vai tirar todo mundo, né? Não, não é isso. A gente não pode ir muito no pé da letra das coisas. Mas quando ela falava disso, associação do ouro, do rio, ela me ensinou umas coisas assim, muito sérias, que é com relação a isso, do Tangará, que é com relação a isso, da gente estar num lugar que a gente atrai a lei do merecimento, aquela história de ir para um restaurante, o melhor restaurante da sua cidade, de repente você vai tomar água mesmo, mas é para você sentir que aquele cara que está sentado ali, que de repente é o cara de $1 milhão, é o cara que tem 50 milhões ou 200 milhões, todo mundo é ser humano igual. A diferença está aqui. Porque, realmente, Donald Trump, Roberto Justus, esse pessoal todo já perdeu dinheiro, já ganhou dinheiro, mas você vê que o dinheiro volta, porque é aqui. Dinheiro é matéria, dinheiro é energia. Então, é incrível, tá? Vou passar aí. Quem que vai continuar aí com esse assunto maravilhoso? Quem vai? Bora, gente! Olá, pessoal. Bom dia, gente. Vou começar aqui. Eu sou Lia Rivas, estou falando aqui da Vila Deputado Augusto Clementino, e continuando nessa mesma ideia aí, né, teve uma hora que Joel falou assim, que quando ele veio, né, para o meio dos meninos, e que eles já estavam fazendo podcast e conversando sobre várias coisas, teve uma hora que o primo virou para ele e falou com ele assim, o que você está entendendo aí, Joel? Ele falou, cara, eu não estou entendendo nada, mas me deixa aqui, porque eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou buscar informações sobre isso aqui, mas eu quero ficar aqui no meio de vocês, né? Então, essa questão aí né, de vocês falarem para a gente, a gente dá essa quebrada aí nessa crença de não merecimento e trocar ela, né, pela crença do merecimento e do pertencimento também, né? Eu pertenço a isso, se está aí, está disponível, por que não para mim, né? E aí, pegando aí uma parte que ele fala da questão assim, a habilidade que te faz ganhar 1 milhão ou que te faz ganhar 1 milhão, não é a mesma que te faz manter ou aumentar esse 1 milhão ao longo do tempo. Isso deu uma mexida muito grande, porque às vezes a gente ganhou tanto dinheiro, mas cadê esse dinheiro? Né? O que a gente fez com esse dinheiro? Então, ele falou muito dessa questão da gente primeiro entender por que isso aconteceu, né? E aí ele deu 5 etapas que acho que são interessantes da gente estar listando aqui, antes de falar dos arquivos, né? A questão de, primeiro, tomar consciência de qual desafio a gente tem em relação a isso, né? Entender o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo,
quais que são... Opa, peraí que eu bati a mão aqui. Opa, voltei. Entender, né, por que está acontecendo, qual que é o modelo que a gente tem de dinheiro, né, de onde ele veio e no que ele precisa ser corrigido, né, e fazer a ressignificação que precisa, né, a partir do momento que isso foi trazido para a consciência, entender a questão que Magno acabou de falar, assim, nós somos gravadores, né, o que está gravado na gente, o que está gravado no nosso inconsciente que pode ser trocado, né, para que a gente consiga fazer essas transformações de merecimento, de busca. A questão que ele falou, por exemplo, assim, que pensar pequeno dá o mesmo trabalho de pensar grande, né? Então, a gente entrar em ação, fazer um podcast para uma pessoa dá o mesmo trabalho de fazer um podcast para 100, 200, 1.000, né, 2.000 pessoas. Então, e trabalhar nas declarações, né? Que ele falou muito dessa questão do declarar, né? Do se comprometer realmente. Aí contou aquela história, né? De na hora lá do café da manhã, a galinha, ela estava envolvida, porque ela deu os ovos para o café da manhã, mas o porco estava completamente comprometido, porque ele deu a vida para estar ali no café da manhã com o bacon, né? Então, a gente também fazer essa mudança aí, né? Se comprometer a realizar aquilo que a gente se propôs a realizar. E essas declarações, elas são muito importantes, né? Que a gente sabe que a palavra tem poder, que o que a gente fala, a gente consegue, e quando a gente fala colocando emoção na coisa, né? Colocando a crença, a fé, a certeza de que você vai entrar em ação e colocar isso para acontecer é muito poderoso, né? Então, a questão, por exemplo, que ele falou assim, que a gente precisa preparar, que a ideia é preparar, apontar e fogo, né? Então, ele falou, não, preparar, fogo, e depois você aponta, depois você, no caminho, identifica o que pode ser melhorado, o que pode ser corrigido a partir dos erros, dos feedbacks, e aí a gente encontrar o nosso caminho, né? Que não existe nada perfeito. Então, assim, foi muito legal, né? Tem muitas informações legais, na hora que a partir de agora mesmo começa a falar dos arquivos, estudar alguns deles, e bora lá, porque tem muita coisa boa para falar desse podcast, né? Um beijo para todo mundo, ótimo dia, ótima semana. Bom E a dia. gente vai para onde? Esqueci. Bom dia. Nós vamos vir aqui para Milo Verde, né? No Cerro ainda. Regiane, né? Maria Ribeiro, né? A minha vida, né? Eu moro num distrito, né? Muito pequenininho, e aqui tinha muito coronelismo antigamente. Então, tinha duas pessoas que eram ricas e elas não eram tão boas. E, assim, faz, né? Total diferença a gente estar realmente com pessoas, né, melhor, e a gente fazer esse entendimento. Então, assim, né, hoje eu entendo, né, da importância que é ler esse livro, né, O Segredo da Mente Milionária, fez total diferença, né? Os 17 arquivos da riqueza lá, né, que ensina a gente bastante coisa, né, como é que a gente tem que pronunciar. E eu vejo que, tipo assim, né, igual quando foi 2010, eu entrei para a Herbalife, né, e tem algumas palavras que a gente tem que parar, né, de pronunciar para a gente estar crescendo e evoluindo mesmo. Então, assim, uma das que eu parei nesse negócio, eu acho, ou então vou tentar. Não é bem assim, né? A afirmação é afirmação, então não tem como, né? Quando a gente é, a gente é. Então, assim, para mim não tem preço, né? Estar aqui é só gratidão mesmo, né? E ter mudado, ressignificado essa parte onde, né, a gente aprende e realmente faz total diferença. Eu aprendi a fazer, né? Estou no processo e hoje eu sou muito grata, né, por já estar no caminho certo, por estar envolvido com esse grupo maravilhoso, por ter outras amizades também. Essa semana eu fui presenteada, né, porque teve uma amiga minha da França que estava aqui, né, e ela me levou em lugares assim maravilhosos. A gente foi comprar pedra, a gente foi nos melhores restaurantes de Diamantina, e tudo por merecimento, e tudo porque eu atraí isso, e assim, os presentes. Então, assim, foi maravilhoso. Então, a gente vê que realmente aquele negócio, tudo pode mudar, né? E só depende da gente, e que é a gente que atrai para a gente.
essas coisas. E, assim, não tem preço, né? Então, estar no meio dessas pessoas, para a gente estar melhorando, não é questão, é questão da mentalidade mesmo, né? E ver que a gente também pode tudo, e não é só a gente acreditar e fazer as afirmações. Então, assim, o Segredo da Mente Milionária foi muito importante para mim. Eu fiz, né, escrevi os 17 arquivos e fazia, né, com que cada dia eu fazia uma coisa e foi maravilhoso. Então, assim, da minha parte, né, era tudo isso que eu queria falar, dessa experiência que eu passei essa semana, e ver que tudo pode mudar. Então, é ressignificar mesmo ali, né, e ser grata, né, perdoar, porque tudo tem a ver uma coisa, tudo tá ligado. E que também não adianta, né? E aquele negócio, né? Não adianta ter um bolso também lotado de dinheiro e uma cabeça muito pobre. Então, tem que ter a cabeça boa e o bolso também bacana e ser humilde. Então, assim, da minha parte era tudo isso, nós vamos para onde? Gente, não podemos perder um minuto, que vai passar muito rápido e hoje a gente vai terminar no horário, né? Então, vamos lá. Eu sou Lúcia, estou falando aqui de Brasília. Achei muito legal reassistir o podcast, rever esse livro, porque aquela história, a nossa mente, ela tem que estar sempre estudando, né? Sempre aberta. E parece que a gente já sabe de tudo, então a gente é pobre, tá? Aqui, entre outros arquivos, né? Você já sabe que não precisa aprender mais nada, é pobre de você, não cabe mais nada, né? Então, o que eu amei ouvir, assim, sempre, se tudo vem do sentimento, né? O pensamento leva o sentimento que leva a ação, a gente tem que trabalhar muito a nossa infância, né? Porque por mais que você pense que você não carrega algo que vem lá onde você aprendeu com seus pais, o que você até viu no seu dia a dia, então, se, vamos dizer, a gente já aprendeu sobre o ego é seu inimigo, né? Então, vamos trabalhar bastante para que ele não se torne esse nosso inimigo. E isso me fez muito me lembrar a minha infância, onde meu pai, ele foi uma pessoa muito empreendedora, e acreditava sempre que ele poderia mudar a situação. Eu lembro que a minha mãe é aquela pessoa controladora, aquela pessoa que tinha medo de investir, né? E o meu pai não tinha medo de investir. Eu criei vendo esses dois padrões, né? E uma coisa que me marcou muito, que meu pai, ele assim, ele dedicou a vida dele na nossa vida, na vida dos filhos, né? E ele falava assim, que cada vez que a minha mãe ficava grávida, ele dizia, mais uma motivação para eu trabalhar mais. Então, assim, ele não teve essa oportunidade de estudar como a gente está estudando, de ser aquele empreendedor, né? Moderno como a gente é hoje, de fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Ele foi um empreendedor trabalhando muito, mas o que ele mais me ensinou foi no acreditar nas mudanças. Quando a família foi crescendo, a nossa casa foi ficando pequena, e ele resolveu construir uma nova casa, e ele chegou com a planta da casa. Eu acho que eu até contei já isso aqui, eu acho que foi num outro estudo que a gente fez desse livro. E quando ele mostrou a planta para a minha mãe falou assim, você está louco? Essa casa é muito grande, olha a quantidade de banheiro, olha isso. A minha mãe só viu os obstáculos, né? E aí ele falou assim, olha, eu trabalho tanto para colocar conforto dentro de casa, tudo que eu ganho é para a família, e eu acredito que nós vamos construir essa casa assim, no máximo em 2 anos. Agora, se você não acredita e não está junto comigo, não tem problema, eu vou botar o dinheiro no outro canto. Aí a minha mãe já ficou preocupada, né? Quer dizer, aí ele, no final, eu era criança e eu escutando essa conversa dos dois, né? E isso, acho que foi por isso que eu gravei tanto, e a minha mãe, né, ficou assim pensativa, e ele encerrou a conversa falando assim, mulher, tu reza tanto, e onde é que está a tua fé, né? Eu não ando rezando tanto, mas eu tenho, acho, muito mais fé que você, né? Então, foram avaliar a fé. E, na realidade, eles conseguiram construir essa casa em menos de 2 anos, e me marcou muito, porque foi nos meus 15 anos que eu me mudei para ter um quarto só para mim, e na época eu dormia num quarto com 4, eu acho, porque era muito legal também, assim, tudo foi muito legal.
nessa história de a gente estava tudo muito junto e de repente eu ganhar um quarto só para mim nem foi tão bom, porque eu queria dormir no quarto com a minha, porque nós somos 9 e cada um ganhou um quarto de 2, né? Um quarto para duas, um quarto para duas, e eu ganhei o quarto sozinha. Então para mim era como se fosse um privilégio. Você ganhou um quarto só para você, mas na realidade me fez falta a companhia, né? E eu não sei se eu ganhei por ganhar o quarto só para mim. Mas, assim, tem essa história, assim, de que quando meu pai resolveu pedir demissão como funcionário público porque ia empreender no negócio dele, todo mundo achou que ele era louco. Como é que você vai deixar um emprego público federal para trabalhar por conta própria? E, assim, talvez eu admire tanto a coragem dele, aquela coisa de investidor, que eu, quando fui pedir demissão como funcionária pública, também concursada, eu ouvi a mesma coisa que meu pai ouviu, né? Então, assim, dentro desses arquivos que a gente viu, a gente vê que a mentalidade pobre, ela tem muito medo de perder, trabalha para não perder, né? E essa mentalidade milionária, rica, ela não tem esse medo, você vai mesmo com medo. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, e nós vamos para onde agora? Ô, Lúcia. Olá. Pode ir, Sérgio, pode ir. Só compartilhar um pouquinho, eu conheci sua casa, viu, Lúcia? Você lembra? Quando você me levou para a extravagância, enorme. Inclusive, eu dormi até na cama, que era sua. Olá, Sérgio Mendes, Cesarilândia de São Paulo. Prazer enorme estar aqui no grupo com vocês. E aproveitando isso que a Lúcia fez uma volta ao passado aí, eu estava pensando justamente isso, né? E tomar cuidado com as repetições, né? O processo de ressignificação diante daquilo que um dia foi nos colocado, né? Ali com a melhor das intenções, mas que talvez não seja tão relevante para os nossos dias de hoje, né? Eu demorei talvez um pouco de tempo para entender isso, porque dentro de mim existia uma vontade muito grande, mas às vezes não tinha um direcionamento daquele caminho. E ouvindo esse podcast ontem, ali ficou claro, né, diante daquilo que eu estou fazendo hoje, por exemplo, né, ter consciência, ter clareza, preciso sim a todo momento estar me inovando, né, diante dessas situações, criando situações de apagar realmente as gravações que existem, né, dentro da mente, daquilo que não me serve mais, criar novas. Isso ficou muito marcado para mim. E vendo a Lúcia falar, né, de todas essas situações que ela viveu, eu compartilho com ela tudo aquilo que eu vivi também no meu passado, né? Às vezes era muito limitante. E hoje não. Hoje é possibilitador porque só depende de mim, depende de cada um de nós. E quando ele fala ali realmente de apagar as gravações, aquilo fez um sentido enorme para mim, porque eu busquei dentro de mim muitas coisas. Essa noite, mesmo, né, depois que eu ouvi o podcast ontem, né, umas 6 horas da tarde, então eu estava ali conectado com aquilo que realmente eu precisava de trazer para a minha mente, né, trazer algo novo. E isso é fantástico. O grupo agora de manhã vem a complementar, né, isso tudo que nós estamos fazendo. Então é fantástico. Beijo no coração de vocês. E vamos para onde agora? Vamos, gente. Para evitar o silêncio aí, vão meter bronca aqui. Bom dia, deixa eu falar, Magrão, só para compartilhar. Posso compartilhar um pouquinho? Ana, pode falar. Vai lá. Ana Maria, falando diretamente de Taguatinga, supervisora há 22 anos. Gente, quanto mais você participa do grupo Teoria em Ação, é evidente que mais conhecimentos a gente adquire. Só um pouquinho sobre o poupar, né? Sobre o poupar, né? Que ainda não foi falado. Eu sou filha de um casal humilde, mas cheio de sabedoria, e a vida do papai, com apenas, já disse essa história dele, quarto ano primário do grupo, ele conseguiu ter um determinado patrimônio, né? Então, hoje ele está com 97 anos
E ele tentou repassar isso para nós. Só que ele dizia o seguinte, aquela lei, né, dos 70, né? Então, ele conseguiu passar isso para nós. Então, como Lúcia compartilhou a história dela em relação aos pais, eu tive a felicidade de conhecer a casa, né? Que a Lúcia acabou de reconhecer, uma extravagância que houve lá em Fortaleza, ela me levou, e eu dormi na cama que era dela, e ela dormiu na rede. Então, assim, são conhecimentos de muita gratidão que a gente tem que dizer, e eu agradeço a Deus pelos pais que eu tenho. Essa é a minha pequena contribuição no caso de poupar. E agora nós vamos para onde? Bom, para evitar o silêncio aí, até as pessoas tomarem decisão aí. Tirar a foto. Vamos tirar a foto, então. Magno. Tirou, Lucinha? Tirei. Tirou? Aguarde um minutinho que eu vou colocar lá no grupo. Pode falar, Magno. Beleza. Então, enquanto isso, já estou me programando aqui para descer, que eu tenho aula agora. O seguinte, que a vida, né, que é um detalhe que está escrito lá, e me chamou muita atenção isso, que a vida nos coloca sempre para viver de joelhos. Porém, existe a possibilidade de andarmos em pé. Isso são detalhes que... Qual que é a analogia, a análise que a gente faz disso aí? É que a possibilidade é para todos nós. Que existe a possibilidade de termos uma vida diferente, de ter um casamento diferente, de ter um relacionamento diferente, de ter uma vida financeira diferente, porque, na realidade, se nós formos olhar lá do passado, entre relações com os pais, de falta de conhecimento, vida financeira. Meu pai, por exemplo, foi uma pessoa que era sempre assim, ó. Meu pai trabalhava na roça e tal, depois começou a empreender, comprar gado, vender gado para ele mesmo. Só que meu pai era assim, ó, ia lá em cima e imediatamente já descia. Depois ia lá em cima, depois imediatamente descia. Na mesma hora que ele estava com dinheiro, estava quebrado. Então, esses acontecimentos ficaram gravados na minha cabeça. Então, gravou. Então, eu eliminei essa gravação e coloquei pensamentos diferentes. Por quê? Se eu fosse ter o entendimento do meu pai lá, eu sempre ia o quê? Tô bem, tô ferrado. Tô bem, tô ferrado. Então, eu eliminei o ferrado da minha vida, e minha vida é progressiva. Cada dia que passa, eu tenho que melhorar mais, eu tenho que ter mais entendimento da roda da vida ali, né? Para que eu possa melhorar e evoluir todos os dias. Então, isso está aqui dentro. Ó. Mentalidade rica. E nós iremos para onde? Ô, Magno, isso que você disse aí de mudar essa forma de pensar, foi talvez vou compartilhar aqui. Foi um dos processos mais dolorosos que eu tive que fazer na minha vida. Como no café da manhã eu tivesse que olhar para o meu pai e pegar todas as qualidades dele e pegar justamente aquilo que eu estava copiando dele que não era bom e dizer assim, pai, te amo, mas para isso não me serve. Foi doloroso fazer isso, mas foi renovador. Ô, Sérgio, se nós tivermos o entendimento... Eu vou te dar um exemplo, Sérgio, que lá no livro também fala sobre um exemplo, tá? Às vezes, o medo é que nos faz perder as possibilidades, dinheiro, que é o maior medo da pessoa. Vou ficar quebrado, se eu iniciar um negócio aqui, eu vou ficar devendo, vou usar cartão de crédito. Esse medo, a gente tem que eliminar ele da nossa vida. Porque, às vezes, tem 20 mil na minha conta, um exemplo, 50 mil, 100 mil, 1 milhão na minha conta. Isso aqui eu estou morrendo de medo de perder esse dinheiro. Vai perder. Quando você vai mudando a mentalidade, em entender que existe negócios,
existe você adquirir produto, igual ter um acréscimo agora de 18%, você carcar mais a mão ali para você ter um resultado financeiro, aplicações, negócio. Existem muitas possibilidades e para que as possibilidades estão aqui para que nós eliminamos esse medo de perder o dinheiro. Porque o medo o medo é o sentimento. Então, o sentimento, as vibrações é que vai nos levar a esse resultado. Então, quando eu tinha aquele medo do meu pai ali, meu pai, aquilo ali era gravado na minha cabeça. Meu pai, um período estava bem, um período estava quebrado, sem grana, sem nada. E aí eu tive que começar a fazer um trabalho na minha mente, regravar os acontecimentos do meu passado em várias áreas, para que a minha vida mudasse como mudou hoje e, obviamente, eu tenho certeza absoluta, e que vai mudar muito mais, para o melhor. Eu tenho certeza absoluta. São as gravações. Exatamente. E nós iremos falar. Pode falar aí, Sérgio. É exatamente isso que você disse. Você descreveu assim aquilo que aconteceu comigo como experiência. E ontem, no podcast, quando ele falou lá, né, que em 2015, as metas que eles traçaram, né, em 2020, o que está acontecendo, é o que nós estamos fazendo aqui no grupo, né? Acho que cada um de nós aqui temos as nossas metas então nós vamos eliminando, consequentemente, na nossa mente, aquele gargalo do desafio, do que não é possível nesse momento, vamos melhorando a qualidade de aprendizado e, com certeza, é o caminho daquilo que eu me inspiro em você, que está acontecendo na sua vida, você é minha referência nisso, e aí sim a gente começa a realmente evoluir, né? E essa evolução é algo que só te motiva você a fazer mais, promover mais, e aí as coisas vão criando, nós vamos criando essa facilidade. Ô, Sérgio, teve um estudo que nós fizemos em fevereiro de 2022 e que lá ensinava a fazer 50 declarações de manhã e 50 declarações à noite daquele volume de dinheiro que a gente ia ter na conta. Isso está traçado na minha cabeça que de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023. E quando eu declaro isso para o universo, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer, porque está tudo caminhando para isso. Eu vou ter de lucro líquido de fevereiro. Mas, Magrão, você está maluco? Estou maluco. Os malucos é que têm resultado diferenciado. Eu vou ter 1 milhão de lucro líquido de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023. E eu já tenho a data que eu vou me aposentar, 21/12/2030, com valor X de renda passiva. Isso está declarado, isso eu declaro todos os dias, eu viajo nesses números. E quando ele falou lá que no evento que teve, que um colocou 3 milhões, o outro cara lá colocou absurdamente, é isso que a gente tem que colocar, escrever, anotar e declarar e sentir. Viajar naquele dinheiro na conta, viajar naquela situação. Que seja outra área que você quer declarar. Temos que declarar. Cara, eu quero ter um casamento melhor, eu quero ter um relacionamento melhor com meus filhos, eu quero que a minha filha ou meu filho encontre uma pessoa maravilhosa para se casar. É isso que a gente tem que declarar e visualizar e sentir aquilo ali. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Oi, gente, eu aqui de novo, porque a gente não pode perder nem um minuto. E eu estava aqui pensando, dentro desse nosso reaprendizado, reelaboração de vida, trabalhar duro temporariamente, né? Para que o dinheiro depois trabalhe duro para você, ou seja, o que você construiu te dê o retorno. Então, o que faltou eu aprender quando criança e que eu estou tendo que reaprender sempre é isso aí, porque eu vi meus pais trabalhando duro sempre, né? Porque hoje a gente tem essa oportunidade de desenvolver um trabalho inteligente. Hoje a gente está aprendendo a fazer esse trabalho inteligente, que a gente não precisa dar duro sempre, mas que quando o Magrão hoje a gente vê ele eu acho que eu nunca vi uma pessoa tão incansável, né? De estar ali trabalhando, estar batalhando e ao mesmo tempo ele está com essa inteligência de futuro, né? De que eu estou investindo para o meu futuro, o que eu vou fazer
para que futuramente todo esse esforço retorne, né? Venha como um retorno, né, dessa vida mais inteligente, e que é isso que hoje eu me preocupo em passar para os filhos, para os netos, que é a noção que a gente teve que aprender depois de adulto, porque a gente não teve modelo quando a gente era criança, né? E assim, eu vejo hoje, eu fico super contente que, assim, que eu vejo que meus filhos estão pensando nisso, já estão sabendo capitalizar, sabendo que agora, enquanto jovem, tem que dar toda a energia, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença entre a minha geração e a geração que a gente está vendo hoje. Gente, mas nós vamos para onde? Agora, né? Não vamos perder um segundo. Ô, Lúcia, isso que você disse também vem de encontro com uma parte ali que ele comentou a respeito da comparação, né? Porque o que eu percebo assim, eu tenho 51 anos de idade. Cada vez que eu procurava alguma coisa de diferente, era inevitável que existia essa comparação, né? Então, essa é uma forma também de estar gravado isso na nossa mente, né? Aquilo que nós devemos ali, como se diz, apagar e fazer de novo, né? Para mim fez muito sentido quando ele colocou esse exemplo lá. Ô Sérgio, outra coisa, né, para todos aqui, como a Lúcia falou aí sobre modelagem, eram pouquíssimas pessoas que tinham o privilégio de ter pessoas extremamente bem-sucedidas, porque hoje a gente está aí, pela internet, a gente consegue, né, ter muitas pessoas, a gente visualizar esses podcasts, esses caras top aí que mora todo mundo no Alphaville lá, para a gente ter exemplos, né? A gente tem a possibilidade de estar dentro da Herbalife para a gente ver e conviver com os presidentes. A Ivana está aqui pertinho da gente, o Fred, outros presidentes aqui de BH. A gente tem essa possibilidade de conviver com essas pessoas. Só que lá no passado, jamais existia a possibilidade da internet, de colocar essas pessoas na frente da gente. Então, a modelagem nossa era muito ruim. A modelagem da gente era muito fraca. A Ivana, quando ela fala aí que acho que parece que a tia dela, que falava com ela sobre ser bem-sucedida, ela mencionou duas coisas que ela aprendeu com a tia dela, é que isso aí era raridade da raridade das pessoas ter essa possibilidade que a Ivana teve aí. E, portanto, ela teve essa possibilidade, dentro da cabeça dela estava gravado isso, e olha o que a Ivana é hoje, né? Uma presidente 20K. Então, esses detalhes, é muito importante a gente ter essa consciência das gravações, das modalidades que a gente tem que ter, e as modalidades que nós temos que passar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? A Nick está morando num condomínio agora, a Nick está morando no Vira da Serra, mudou agora, casou, mudou para lá. Ontem a gente esteve na casa dela, um condomínio assim, simplesmente maravilhoso. E aí a gente falando isso no caminho, que desde 2014 que a Nick visualiza morar na Vila da Serra. Olha que maluco. E aonde que ela foi morar? Na Vila da Serra. É maluco demais. São as mentalidades positivas. Mudança geográfica. Bom dia, Jaque França aqui de Diamantina. Eu vou contar uma história que é o oposto de tudo isso que vocês estão falando, que foi a minha história. A minha mãe, ela é de Turmalina, e o pai dela era muito próspero, ele era um médico, e a rua principal da cidade, quem foi e vai lá, vai ver, tem o nome dele, Lauro Machado. E a minha mãe era próspera demais, ela era filha única. Na época, quem tinha dinheiro ia passar a lua de mel, porque Turmalina é no Vale de Jequitinhonha, indo para a Bahia. As pessoas iam passar a lua de mel em Belo Horizonte, quem tinha dinheiro, quem não tinha vinha para Diamantina ou ficava por lá mesmo. A minha mãe foi passar a lua de mel em Brasília. Minha mãe andava de avião, minha mãe andava de navio, então, assim, era uma prosperidade muito grande da referência materna. O meu pai era muito humilde, de Belo Horizonte, família muito tranquila, mas muito humilde. Só que ele era empreendedor, então ele passou num concurso, não foi concurso, foi indicação na época, só que depois ele estudou, e passou num concurso público. E ele ganhava muito bem, ele adorava viajar, isso eu puxei dele, assim, me inspirei nele. Então ele viajou por todas as divisas do país, assim, porque ele melhorava o rendimento financeiro e desenvolvia o que ele gostava na vida. A gente viajou muito, nossa, a gente viajava muito, amo viajar, então eu desenvolvi isso dentro de mim. Só que eu
eu cresci, eu nasci, eu vim com um olhar muito diferente do mundo. Então, quando eu via meus irmãos trabalhando com garimpo, no sítio que a gente tem, aquilo me doía tanto, eu sentia a dor da terra. Eu falava isso, gente, isso está doendo. Ninguém entendia nada, não se falava ecologia. Então, eu sempre associei o dinheiro e o poder a uma coisa negativa. Referências positivas, mentalidades prósperas, mas eu me sentia desconfortável com aquele dinheiro, com aquela prosperidade. Eu sentia que estava faltando um trabalho interno, uma coisa de mais grandeza, assim, e que eu não conseguia me ver dentro daquilo ali. E aí eu fui desenvolvendo minha espiritualidade, minha mediunidade, tive um processo dolorido demais em relação a isso. E aí eu fui percebendo, peraí, eu vim para que tenha vida e que a tenha em abundância. Então, a abundância faz parte do trabalho espiritual e do caminho. Então, o meu caminho foi muito inverso ao tradicional, né? Eu tive a prosperidade e neguei, de certa forma, por não conseguir conciliar no caminho espiritual e energético, né? E hoje eu faço cada vez mais, através de todas as terapias integrativas, esse caminho de integração, né? Para que a gente tenha essa prosperidade. Hoje, segunda-feira, a gente está falando de prosperidade com raio amarelo dourado, que é dela mesmo, que vem da sabedoria. O segundo raio, ele corresponde na Santíssima Trindade ao Deus Filho, né? É o caminho da escuta, é o caminho da espera, é a coisa da paciência, né? Da paciência interior. E isso faz o quê? Traz a sabedoria, desenvolve a intuição, né? E a iluminação. Então, é esse conjunto de dentro e fora o tempo todo para que a gente possa ver o caminho e seguir, né? É isso. Uma segunda-feira iluminada para a gente, abençoada. E uma semana leve e linda, com a lua nova. Está na hora de tomar remédio para verminose, gente. A lua nova é que eclode os vermes. Então, agora é que é a boa hora de tomar remédio para verme e de cortar as madeixas. Farei isso amanhã. Amanhã é lua nova, o ápice dela. Legal, gente. Beleza. Que maravilha. Então, vamos lá. Então, pessoal, que nós passamos um dia maravilhoso, abençoado, né? Uma semana extraordinária. Iluminada pela luz amarela de hoje. Que Deus abençoe e vamos para outra sala. Tchau, gente. Beijo no coração. Beijo, tchau. Segundou, com leveza e clareza. Gratidão, gente. Tchau. Só gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, cara. Beijo.